se a gente fizesse um experimento mental agora e, sei lá, removesse todos os templos já construídos no mundo. Uhum. Tipo, se a gente apagasse cada livro sagrado e esquecesse o nome de absolutamente cada divindade que já passou pela história humana, o que será que ia sobrar? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Pois é, e tem uma suposição bem comum de que, sem tudo isso, a humanidade ia virar uma sociedade puramente racional. Sim, aquela ideia de que seríamos movidos apenas por lógica fria. Exato. Lógica e planilhas matemáticas. Mas a realidade é muito mais instigante que isso. Porque quando a gente retira todas as religiões formais da jogada, a gente não encontra uma espécie super iluminada pela pura razão. Longe disso. A gente encontra uma espécie desesperada por inventar novos rituais. Então, a nossa imersão de hoje mergulha bem fundo nessa engrenagem invisível. E é bom deixar claro desde o começo qual é a nossa missão aqui, né? Com certeza. Porque a nossa missão não é, de forma alguma, debater a fé pessoal de quem está ouvindo a gente. A gente não está aqui para provar ou refutar dogma de ninguém. Isso é fundamental. O foco dessa nossa análise profunda é decodificar o que a gente pode chamar de, o código-fonte da crença. O código-fonte, gostei desse termo. A ideia é entender a religião não como uma revelação divina lá de cima, mas sim como um fenômeno humano. Um fenômeno universal, sabe? Sim, e que é estruturado em 3 pilares básicos que a gente vai destrinchar hoje, que são os mitos, os ritos e os símbolos. Perfeito. E para fazer essa decodificação, a gente precisa usar as ferramentas certas, né? Como que funciona essa abordagem acadêmica? Então, a ciência da religião, que é o nosso foco hoje, ela atua como uma área fundamentalmente interdisciplinar. Ela não tenta abraçar toda essa vastidão do sagrado usando só uma lente. Seria muito impossível, imagina. Totalmente impossível. Em vez disso, ela meio que pega emprestados métodos de várias outras áreas. Tipo o quê, por exemplo? Olha, ela usa a observação da sociologia, a investigação do inconsciente da psicologia, tem um rigor lógico da filosofia e, claro, o trabalho de campo da antropologia. Nossa, é um pacote completo, então. Exatamente. A proposta é entender algo que é inerente à nossa espécie, mapeando como e por que o nosso cérebro produz essas estruturas de sentido em todas as eras. Em todos os lugares conhecidos, né? Bom, vamos destrinchar essa ideia do ponto de vista de quem observa a coisa. Vamos lá. Porque antes de desmontar como essa máquina da religião funciona, a gente precisa entender quem é que está operando essas ferramentas de análise. E pelo que vi no material, tem uma linha divisória bem clara aí. Muito clara. A diferença entre a postura do teólogo e a postura do cientista da religião. Eu gosto de pensar na diferença entre um torcedor fanático na arquibancada e um analista esportivo na cabine de transmissão. Essa analogia é excelente. Porque pensa bem, o torcedor ele vive o jogo. Ele sofre, ele chora, arranca os cabelos. E para ele, o único resultado aceitável é a vitória do time dele. Claro, o envolvimento dele é puramente passional e interno. Mas já o analista na cabine, O analista tá lá só para observar a tática, né? Ele olha a disposição dos jogadores em campo, as regras do campeonato. exato. E o teólogo, trazendo para nossa discussão, ele elabora o raciocínio dele a partir de uma fé que já existe dentro dele. O compromisso primário da teologia é com a verdade interna daquela tradição. É como se ele quisesse entender Deus a partir de dentro da própria crença, certo? Exatamente isso. Já a ciência da religião tenta observar o fenômeno totalmente de fora. O pesquisador quer entender essas estruturas do jogo social, independentemente da veracidade histórica dos dogmas. Ele está focado no humano. Isso, o compromisso dele é 100% com o fenômeno humano. Tá, mas aí eu preciso levantar um questionamento um pouco mais crítico aqui. Manda. É muito bonito falar sobre estar na cabine de transmissão, né, observar de fora de forma isenta. Só que, na prática real, todo mundo nasce em algum lugar. Com certeza. A gente cresce ouvindo histórias específicas, a gente é moldado por culturas que, inevitavelmente, foram construídas em cima de bases religiosas. Sim, até o nosso calendário, né? Pois é, o calendário, as leis que regem a gente, tudo tem raiz em crença ancestral. Então a minha dúvida é,
É sequer possível para esse cientista atingir uma neutralidade verdadeira? Essa é a grande questão. Ou será que a lente dele vai estar sempre meio manchada pela vivência pessoal? Olha, a neutralidade absoluta é, de fato, uma ilusão metodológica. Não existe. E a academia mais rigorosa reconhece isso de frente, sem tentar esconder. Então eles admitem que o viés está lá. Admitem. Tem um conceito alemão bem central nessa discussão que a gente chama de Denkform. Denkform? Isso, que pode ser traduzido de forma simples como a nossa forma de pensar ou o nosso molde de pensamento. Tá. E o Denkform não é só aquele viés consciente que você pode falar, vou desligar aqui e ser imparcial. Quem dera fosse tão fácil, né? Pois é, ele é meio que a arquitetura cognitiva invisível que a gente herda da nossa época, da língua que a gente fala, da nossa sociedade. Então, quem observa nunca está isolado num laboratório estéreo. Não dá para ser imune ao objeto que você está observando. Eu imagino que seja como tentar julgar a qualidade da água do oceano enquanto você está, nadando nela. Exatamente isso, você está mergulhado lá dentro. Você inevitavelmente engole um pouco de água, a temperatura muda o seu corpo. Então, o desafio não é fingir que esse Denkform não existe, né? Não, o desafio é mapear isso, é o pesquisador reconhecer, sei lá, os próprios óculos coloridos que ele está usando para tentar calcular qual é a cor real do objeto que ele está olhando. Precisamos de uma autocrítica constante, então. Muita. E uma vez que a gente estabelece esse cuidado metodológico, aí sim a gente pode focar no nosso objeto principal de estudo de hoje. Que é o famoso homo religioso. Isso. Quase todo mundo está familiarizado com o Homo sapiens, né? A entidade biológica que pensa. Exato. E tem também o Homo faber, que é aquele que constrói ferramentas para dominar a natureza, mas a categoria do Homo religioso propõe algo a mais. Que seria essa busca pelo sagrado? Exatamente. A ideia de que essa busca é um instinto tão primitivo e tão fundamental quanto a nossa necessidade de raciocinar ou de fabricar uma ferramenta. Nenhuma grande civilização prosperou sem montar um sistema religioso, né? Nenhuma. É uma constante humana. Mas aí eu te pergunto, por que existe essa inclinação tão insistente na gente? Como assim? Tipo, se o ser humano já consegue fabricar ferramenta para caçar, já usa o raciocínio para construir um teto para não tomar chuva, por que essa necessidade implacável de inventar o sagrado? A resposta para isso parece morar justamente nos limites da nossa própria razão. Onde a lógica não alcança. Exatamente. Quando a lógica falha em explicar coisas como a nossa mortalidade ou o sofrimento aleatório da vida. Ou até a vastidão aterradora do universo, né? Quando você olha para o céu estrelado. Nossa, sim! Quando a mente humana se depara com isso, ela dá de cara com o que os estudiosos chamam de mysterium fise. Mysterium fise. O mistério absoluto. É, aquilo que é absolutamente incompreensível para a nossa biologia. Então a religião não surge como tipo um acidente de percurso ou um erro histórico. Ela é uma resposta projetada para lidar com esse abismo, então. Sim, para lidar com a angústia profunda que esse confronto com o mistério gera. A nossa razão exige previsibilidade, mas a existência só entrega caos o tempo todo. O caos é a única certeza. E como a gente lida com isso na prática? O homo religioso constrói uma ponte para tentar tornar esse desconhecido tolerável. E como o absoluto não tem forma material, tipo, você não pode tocar no infinito, Fica difícil interagir com algo que não está ali fisicamente. pois é. Então a mente precisa de âncoras no nosso mundo físico. A gente tem a necessidade de transformar a matéria comum em algo que carregue o peso desse inefável. E é aí que a gente entra na primeira grande peça estrutural dessa máquina toda. Os símbolos. Os tijolos da nossa construção. Exato. O símbolo é um mecanismo muito fascinante porque, no fundo, ele sempre carrega uma dualidade intrínseca, né? Tem dois sentidos operando ali ao mesmo tempo. O sentido literal e o sentido profundo. Isso. O primeiro é o físico, geométrico, objetivo. E o segundo é o significado que simplesmente transcende as leis da física. Deixa eu usar uma flor como exemplo visual para ficar mais claro. Adoro esse exemplo, vai em frente. Se a gente olhar de forma puramente biológica, objetiva, uma flor é só uma estrutura reprodutiva de uma planta. Tem pétala, tem pólen, clorofila. O único objetivo dela é atrair inseto. Esse é o sentido absoluto e literal. Exato. Mas aí a gente pega essa mesmíssima estrutura botânica e entrega num encontro romântico.
Ou, no outro extremo, deposita em cima de um túmulo. A biologia da planta não mudou nada. Continua idêntica. Mas o significado foi catapultado para outro nível. Ela passa a representar o ápice do afeto ou o abismo completo do luto. Que é transsignificação. Transsignificação. Mudar o significado. Isso. E essa é muito possivelmente a ferramenta cognitiva mais poderosa que o homo religiosus tem. Como funciona exatamente? Ela acontece quando um objeto do nosso cotidiano tem o seu significado totalmente subvertido e elevado por causa da nossa experiência humana. Então, por exemplo, a água deixa de ser só H2O. Exato, e se torna um veículo de purificação espiritual num batismo, por exemplo. O pão e o vinho deixam de ser só carboidrato e caloria. Eles se tornam a encarnação literal de uma divindade para quem acredita. Perfeitamente. Mas espera aí, eu preciso fazer um contraponto rápido aqui. Manda. Se a gente está falando de dar um novo significado a um objeto, como que essa transsignificação é diferente de, sei lá, uma simples metáfora? A diferença é bem grande. Porque se eu digo que, tipo, tempo é dinheiro, isso é só uma figura de linguagem. Mas a religião parece fazer algo muito mais radical do que só criar apelidinhos poéticos para as coisas, né? É muito mais radical, a diferença é abismal e ela é quase tátil. A metáfora é só um artifício de retórica. Ela ilustra um conceito só para facilitar a conversa. Tá. A transsignificação, por outro lado, ela altera a própria substância da realidade que é percebida por quem crê. Então, para a pessoa, a coisa realmente muda. Muda estruturalmente. Para o devoto, aquele copo de água benta não é como se fosse um purificador. Ele é, de fato, purificador. O objeto foi impregnado com o sagrado. Caramba. E o mais importante sobre esses símbolos transsignificados é a natureza remissiva deles. Natureza remissiva. Essa é a ideia de que o símbolo é como se fosse um dedo apontando para algo maior, né? E não o destino final em si. Ou um pedaço de tecido cortado em forma de bandeira. Nunca é para algodão ou para pedra. Nunca. O sentido profundo não está na estrutura molecular daquele objeto. Ele mora exclusivamente na arquitetura mental, cultural e emocional daquela comunidade que está observando. Então, se o símbolo é esse dedo apontando, é a mente humana que tem que completar a trajetória do dedo até o sagrado. Exatamente. E é por isso que um mesmo símbolo pode evocar, sei lá, uma devoção extrema numa cultura, mas causar uma indiferença absoluta ou até raiva em outra. O que nos leva a um problema de logística que eu acho fascinante. Porque os símbolos não podem simplesmente ficar flutuando soltos no vazio da sociedade. Podem? Não mesmo. Eles precisam de uma base. Pois é. Se a flor é símbolo de luto ou a água é de purificação, isso só funciona se tiver todo um arcabouço cultural sustentando essa ideia por trás. Para que um pedaço de matéria ganhe esse peso de símbolo e afete gerações de forma tão consistente, tem que existir uma história fundadora, certo? Uma narrativa que deu o contexto. Uma justificativa que chegue e fale para todo mundo, olha, é por isso que a gente reverencia esse objeto aqui. E é bem nesse ponto que os mitos são convocados para nossa engrenagem. É aí que a coisa ganha corpo. Os mitos, eles formam meio que a gravidade que mantém todos esses símbolos orbitando em ordem. Porque um símbolo sem mito é só um objeto esquisito. É só um enfeite na estante. O mito é o que fornece aquele lastro narrativo que vai dar coerência para o sistema inteiro. E olha, eu acho que a gente precisa urgente reabilitar a palavra mito aqui. Com certeza, a coitada da palavra foi destruída. Foi, né? No nosso vocabulário moderno da internet, mito virou só um sinônimo de mentira, de fake news. Tipo, isso aí é mito de dieta. O senso comum acabou com o significado real. Mas na ciência da religião, o mito está há anos-luz de ser uma historinha falsa inventada para enganar gente ingênua. Como ele funciona de verdade, então? O mito funciona quase como a constituição não escrita da realidade de um povo. Reduzir o mito a uma inverdade dos fatos é simplesmente não entender a função sociológica que a narrativa tem. Então eles são histórias fundacionais. Isso. Histórias que estabilizam aquela nossa ansiedade existencial que a gente falou antes. A função do mito, no nível cerebral mesmo, é diminuir a carga cognitiva daquela sociedade. Faz sentido. Imagina se todo dia a gente tivesse que debater tudo do zero. Caçar. O mito entrega essas respostas prontas e definitivas. Prontas e empacotadas, ele valida as instituições, estabelece a hierarquia moral, justifica por que as coisas são do jeito que são. Pelo que eu entendi, essas respostas precisam cobrir diferentes níveis da nossa existência. Vamos imaginar a necessidade de uma cultura bem antiga. Tá. Primeiro, eles precisam mapear o tabuleiro do jogo. Tipo,
De onde veio essa terra que a gente está pisando, e os oceanos, e os animais, as estrelas? O cenário da vida. Exato. E depois tem a necessidade de mapear a autoridade. Quem é que está no controle desse cenário todo e por que diabos a gente deve obedecer a eles? É bem essa divisão. A narrativa precisa se dividir para cobrir essas duas bases enormes da angústia humana. E essa divisão que você fez reflete perfeitamente as duas grandes categorias narrativas que a gente estuda: os mitos cosmogônicos e os mitos teogônicos. Vamos lá. Os cosmogônicos primeiro. Os cosmogônicos são onipresentes, praticamente. Eles narram a formação do universo em si, a transição daquele caos absoluto para a ordem material do mundo. Eles explicam como a Terra e a humanidade foram forjadas. E os teogônicos? Os teogônicos vão se ocupar da linhagem do divino. Eles contam como os próprios deuses surgiram, quais são as motivações deles, as batalhas internas que eles travam. Mostram a hierarquia que governa o panteão? Exatamente. Porque sem essa estrutura toda para explicar a criação do mundo e a natureza de quem manda lá de cima, o homo religioso ficaria paralisado pela total falta de sentido. O mito organiza tudo, organiza o tempo e o espaço de forma sagrada. Bom, acompanhando a nossa construção até agora, a gente tem os símbolos, que são as âncoras materiais apontando para o divino, e a gente tem os mitos, que são essas narrativas monumentais que vão dar o lastro e justificar esses símbolos todos. Certo. Mas falta algo. Falta. Porque o ser humano não é um computador que processa dado de forma passiva. A gente é criatura visceral. A gente tem corpo, músculo, pulmão, suor. A gente precisa se mover, né? Exato. Não basta só ficar escutando uma história majestosa e olhar com respeito para um objeto. A gente sente uma necessidade orgânica de participar da história. De colocar a mão na massa. De transformar o conceito no movimento físico, em suor. E é dessa fricção entre a narrativa na cabeça e a nossa necessidade física que nascem os ritos. E a definição mais elegante que a gente tem para essa dinâmica é que o rito é um símbolo em ação. Um símbolo em ação. Achei forte isso. É maravilhosa. É a ideia conceitual sendo executada em tempo real, ali, no espaço tridimensional. O mito prescreve a purificação espiritual da alma, né? Certo. Mas é o rito que vai exigir que o seu corpo seja fisicamente submerso lá na água fria do rio. O rito pega a abstração e deixa ela tátil, palpável. Nossa, é muito útil pensar nisso através da mecânica de um teatro, sabia? Como assim? Imagina que o símbolo seja o grande tema da peça. Digamos que o tema seja redenção. Tá, a ideia abstrata. Isso. Aí o mito é o roteiro dramático escrito lá no papel, explicando detalhe por detalhe como o herói superou tudo para alcançar essa redenção. Mas olha só, um texto guardado na gaveta não faz ninguém na plateia prender a respiração, chorar, nada. O rito é a encenação no palco. Ah, perfeito. São os atores lá suando sob o holofote, reproduzindo aquelas falas com uma coreografia perfeita. O rito pega a religião, tira do plano das ideias e arrasta ela para o chão duro da realidade. Essa comparação do teatro é excelente porque ilustra muito bem a função do rito como um sistema de comunicação que é altamente codificado. Ele não é feito de qualquer jeito, né? De jeito nenhum. O rito opera através de uma repetição exata, regras super estritas. E essa precisão toda não é só um capricho estético. Tem uma função de segurança. Exatamente. Ela organiza essa aproximação que é muito perigosa entre o humano e o sagrado. Sem as regras coreografadas, a experiência de dar de cara com o mistério ia ser caótica demais. E é destabilizar todo mundo. Ia. O rito, no fundo, ele domestica o transcendente para que a comunidade consiga interagir com ele de um jeito seguro. E o ápice dessa tecnologia social a gente vê nos chamados ritos de iniciação. Ah, esses são os meus favoritos. São os grandes momentos de quebra, né? Os divisores de água na vida de uma pessoa dentro de um grupo. Os ritos de iniciação são meio que um mecanismo que a sociedade usa para garantir a própria continuidade dela. E eles chegam a alterar a essência das pessoas que participam. Tem muito aquela coisa de morte e renascimento, né? Aquele que está sendo iniciado, ele é isolado do grupo, passa por várias provações que simbolizam o fim de quem ele era antes. E aí ele renasce. Renasce e é reintegrado à tribo. Só que quando o rito acaba, ele não só aprendeu uma coisa nova, ele de fato adquiriu um novo status ontológico. Status ontológico? Isso significa que ele mudou de natureza? Isso. A
própria natureza da existência dele mudou perante a comunidade. Ele ganha novos privilégios, deveres morais que não são negociáveis e um pertencimento definitivo àquele grupo. Olha, para aprofundar esse conceito de status ontológico de um jeito prático para quem está ouvindo, vamos pensar numa cerimônia de formatura universitária, Ótimo exemplo moderno. porque guarda muita semelhança estrutural com o rito religioso. Imagina que a pessoa entra num auditório, com uma roupa super comum, ritualísticas, e recebe um pergaminho. A coreografia inteira, né? Toda a coreografia. E fisicamente, as células daquela pessoa não mudaram um único milímetro. Nenhuma mudança biológica. Mas ontologicamente, socialmente, ela entrou ali como estudante e saiu como uma médica ou um engenheiro. A sociedade inteira passa a tratar ela com outra reverência, a lei dá novos direitos para ela e ela mesmo passa a se enxergar através dessa nova identidade. É o poder de fabricar uma realidade social. O rito fabricou uma nova realidade exata. Esse exemplo ilustra maravilhosamente bem o poder formativo do rito. Mas a gente tem que lembrar que tem um ponto de falha potencial nessa estrutura toda. Qual seria? O rito exige um gasto gigantesco de energia coletiva. Exige tempo da comunidade, recursos materiais, dedicação. O Clube levanta uma dúvida bem pertinente, inclusive. Se o rito é, voltando na minha analogia, o ator encenando o roteiro baseado num tema, o que acontece quando a sociedade perde a conexão com aquele significado profundo do símbolo? Aí a coisa desanda. Um rito consegue sobreviver através dos séculos se aquela transsignificação parar de acontecer na cabeça das pessoas? O teatro continua rodando se os atores não entenderem mais nenhuma palavra do que estão recitando? Esse é o exato momento em que a máquina engasga. Quando a transsignificação falha, quando o mito perde aquele poder de convencer as pessoas e o símbolo se esvazia. O rito não some do dia para a noite. Ele vira um zumbi. Ele se atrofia, ele degenera naquilo que a gente chama de mero folclore, ou superstição. Vira uma tradição mecânica totalmente esvaziada. A pessoa continua fazendo só por inércia, então? Por inércia ou por convenção social, tipo, todo mundo sempre fez assim. O gesto corporal tá ali, mas já não tem mais aquela força psicológica de conectar o indivíduo ao sagrado. A chama tagou, só sobrou o movimento no palco. Nossa, isso é bem profundo. Bom, chegamos então ao momento de olhar para o panorama completo da coisa. A visão geral. A gente analisou detalhe por detalhe as peças que a gente colocou na mesa. A gente tem o instinto primordial humano, a âncora material, que é o símbolo, a narrativa do mito que justifica tudo isso e a prática corporal, que é o rito para consolidar tudo. E quando você engata essas três engrenagens para rodar juntas, você tem acesso ao que a gente chama de a grande equação da dinâmica religiosa. A máquina rodando a todo vapor. Como funciona essa síntese analítica na prática? Ela aponta que essa resiliência fenomenal que as religiões têm ao longo da história depende justamente da fusão que não pode ser quebrada entre essas três forças. Mito, rito e símbolo. Exato. O mito elaborando o roteiro e explicando as regras do universo. O rito tirando a regra do papel e executando ela fisicamente em comunidade. E o símbolo, que é uma matéria comum elevada à ponte para o infinito. O motor precisa dos três. Se tirar um, ele para. Para na hora. Sem o mito, o rito vira só uma ginástica esquisita e incompreensível. Sem o rito, o mito é só literatura antiga guardada na gaveta. E sem o símbolo, os dois perdem completamente o apoio na realidade palpável. O que é absolutamente assombroso para mim é observar a eficácia bruta dessa tecnologia social. Porque essa fórmula mito mais rito mais símbolo, ela manteve civilizações inteiras coesas por milênios. Impulsionou impérios. Sim, ajudou a comunidade fragmentada a sobreviver a traumas inimagináveis. E para pensar, o manual de lei civil, por mais lógico e perfeito que seja, ou uma constituição feita por intelectuais racionais, isso raramente inspira uma multidão a marchar em uníssono. Ou a sacrificar o próprio interesse pelo bem coletivo, né? A razão pura não faz ninguém dar a vida pelo outro. A razão pura é excelente para resolver equação, mas ela é péssima para forjar identidade. A engrenagem simbólica cria um tecido social inquebrável porque ela opera na camada mais funda do nosso psiquismo. E essa constatação desmonta totalmente qualquer visão simplista sobre a religião, não acha? Com certeza, o fenômeno não pode ser reduzido a só um conjunto de crenças passivas que você decide se aceita ou descarta. E muito menos a um delírio emocional coletivo. Como os mais críticos gostam de dizer.
Pois é, a lente da ciência da religião mostra pra gente um sistema de linguagem extremamente complexo, sofisticado e, olha, absurdamente bem adaptado para garantir a sobrevivência e a coesão de um grupo humano. Ela oferece o que a lógica não consegue entregar. Exatamente. O método empírico se recusa a entregar significado absoluto e um mapa fechado da existência. A religião entrega. Ao fecharmos essa análise de hoje, eu acho que o valor de observar tudo isso com uma ótica mais acadêmica e sociológica fica muito evidente. Fica muito claro. Porque a ciência da religião, ela não desfaz o mistério, ela não está aí para matar a magia da coisa. Ela só ilumina a arquitetura que a gente usa para interagir com esse mistério. E fica claro que esse impulso do homo religiosos não é uma esquisitice de povos antigos, não é uma fase infantil que a humanidade deixou para trás. É uma característica estrutural da nossa espécie. Ponto. A transsignificação do nosso dia a dia, as narrativas para colocar o caos em ordem, a encenação de ritos de passagem, tudo isso é ferramenta do nosso cérebro para ancorar a existência. E isso nos permite ler a história não como, tipo, um monte de superstição irracional, né? Mas como um esforço gigantesco e contínuo nosso de tentar criar casinhas habitáveis de sentido no meio de um universo que é silencioso e opressor. É a nossa forma de sobreviver psicologicamente ao infinito. E olha, isso deixa uma reflexão final muito instigante para quem nos acompanhou até aqui para ficar pensando durante o resto do dia. Qual é a provocação de hoje? É que a gente fala tanto sobre como o mundo moderno é diferente, né? Metrópoles hiperconectadas, sociedades supostamente laicas, guiadas pela ciência e pelo livre mercado. Mas se a estrutura de mito, rito e símbolo é de fato a resposta universal e inevitável do cérebro humano para gerar significado, será que a gente realmente abandonou essa equação? Boa pergunta. Ou será que a gente só passou uma maquiagem na máquina e deu novos nomes para ela? Porque basta a gente olhar em volta com um pouco mais de atenção. O que você tem em mente? Pega os grandes eventos esportivos, por exemplo. Eles mobilizam continentes inteiros, têm as suas cores sagradas, têm cânticos que as pessoas entoam juntas nos estádios, como num grande templo. Um rito coletivo fortíssimo. Gigantesco. Ou pensa no funcionamento das megacorporações de hoje. Você tem aqueles fundadores visionários que são elevados ao status de profetas intocáveis. As biografias deles viram textos sagrados. Viram pura narrativa cosmogônica de como aquela empresa salvou o mundo da ignorância. E a gente não pode esquecer do Vale do Silício, claro. O fervor tecnológico. É um fervor quase devocional, cara. Aqueles palcos escuros, o silêncio absoluto da plateia. Aí, de repente, o novo gadget é revelado ali, como se fosse um artefato de poder mágico. Que promete trazer a redenção através da conectividade, né? Exata, promete que sua vida vai ser melhor, mais criativa, mais iluminada. É muito possível que, lá no fundo, a gente só esteja reescrevendo os nossos próprios mitos fundadores. A gente está erguendo estátua com o logotipo de empresa no lugar de cruz. Exigindo novos ritos de iniciação para entrar no mercado de trabalho. Tudo isso só para matar aquela fome desesperada do